Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, e aí, como é que vocês estão? Bom, vamos dar início aí agora à quarta aula dessa sequência de videoaulas focada aí para carreiras policiais, né? Da Polícia Federal, Polícia Civil do DF e principalmente aí Polícia Rodoviária Federal. Ah, mas professor, no último edital da Polícia Rodoviária Federal não caiu a matéria de noções de sistema operacional Linux. Perfeito, não caiu, mas vai que cai, né? Nos próximos editais, quem sabe. Mas esse assunto aqui de noções de Linux é um assunto focado para você aí, né, que de fato tá entrando no meu canal aí pela primeira vez, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou assistindo né, esse primeiro vídeo dessa série. Você aí tá tendo a possibilidade de entender um pouco mais sobre esse assunto que muita gente tem medo, muitos alunos têm dificuldade de poder entender as características, as noções realmente gerais do sistema operacional tão temido que é o Linux, beleza? Bom, galera, essa é a quarta aula dessa sequência. Se você não assistiu as outras aulas, assista, tá? Vou deixar aqui no link na descrição do vídeo o link apontando para a aula anterior, para justamente você poder, ou se você não conseguir localizar o link, entra no meu canal aí, vai lá em playlist e lá você vai ver a playlist de tudo sobre Linux e lá vai estar a sequência da aula 1, aula 2, aula 3 e tudo mais, beleza? Então, vamos partir para os exercícios de fato, beleza? Até então a gente estava falando um pouco mais da teoria e agora vamos partir para dentro das questões, beleza? Deixa eu botar aqui para vocês. Essa foi a aula número, né? Foi o conteúdo da aula de número 3 e vamos partir para as questões, beleza? Deixa eu ver se está aqui certinho. Beleza, vamos lá, galera. Bom, questão número 1, caiu em 2018. Lembre, ó, vocês, vocês podem até ter essa dúvida, né? Mas não são assuntos referentes a carreiras policiais, né? E o senhor está trazendo questões de outras bancas, inclusive, e tudo mais. Bom, então, o que a gente precisa ter em mente? A gente está estudando noções de sistemas operacionais Linux. Já que a série é de tudo sobre Linux, primeira coisa, Linux ele é o mesmo na banca CESP, Linux é o mesmo na banca OCP, Linux é o mesmo na FGV, entre outras bancas. Então, assim, a gente está estudando, de fato, tudo sobre Linux, tudo sobre as características ou as características principais do Linux, né? Então, é de suma importância até eu trazer as questões, e as questões que eu trouxe aqui, né, são estratégias justamente para te preparar, para te dar base, para te fundamentar, a ponto de fazer você chegar na banca CESP ou até nas outras bancas e ter uma noção, uma base forte para poder respondê-las, beleza? Então vamos lá, galera. Questão número 1. Deixa eu botar aqui a caneta. Bom, tá certinho? Questão número 1. Vamos lá. Na corrida dos sistemas operacionais, ou seja, ó, veja bem como que as bancas, elas, por mais que não caia tanto, né, a questão do conceito, do contexto histórico do Linux, elas podem abordar, pelo menos ali na parte inicial da questão, beleza? Bom, vamos lá. Na corrida dos sistemas operacionais, surgiu o Linux em 1991. Bem vimos que realmente em 1991 surgiu aí, né, o tão famoso Linux, né, pelo grande idealizador aí, o Linus Torvalds. Lembrando, não é Linux, é Linus, beleza? Vamos lá. A partir da proposta de Linus Torvalds. Em linhas gerais, o Linux é um programa no estilo do sistema operacional Unix, sendo uma excelente alternativa, pois para o seu uso não é necessário pagamento de licença. Uma curiosidade nesse sistema é a possibilidade de operá-lo totalmente em linha de comando em modo texto e também usá-lo via interface gráfica. E aí, galera, certo ou errado? Bom, essa questão ela está corretíssima, né? Apesar dele ter... Olha como é que questão linda, né? Ele te traz o contexto histórico, né? E te traz a origem do Linux baseado no Unix,
né? E ainda traz a característica, né, do próprio sistema operacional, que ele pode ser tanto modo texto quanto modo de interface gráfica. Ou seja, bom, vamos lá. 1991, realmente, vou até voltar aqui no slide anterior para a gente poder ter uma noção do contexto histórico. Lembra lá no contexto histórico, ó, em 1991, primeiro, né, surgiu lá o sistema operacional em 61, o CTSS, depois o Multics, depois veio o Unix, e a partir do Unix que os outros sistemas operacionais foram se baseando, né, nele propriamente dito, beleza? Então, em 1991, realmente o Linux surgiu com essa proposta, né, com um novo kernel, com o kernel Linux propriamente dito. Então, quando a gente vem aqui para a questão, realmente, em linhas gerais, o próprio Linux, aqui no caso ele está se referindo, professor, mas o Linux o senhor não falou que era o kernel? Sim, genericamente falando, né, de forma mais abrangente, geralmente as bancas, né, os examinadores e até alguns livros didáticos, né, eles trazem o nome do sistema operacional como sendo o Linux. Só que a gente viu que o Linux, na verdade, é o kernel. Então, o nome do sistema operacional, de fato, ele é GNU/Linux. Por quê? É aquela junção do sistema operacional GNU, na época, com o kernel muito bem preparado, muito bem concebido, né? Muito bem desenvolvido, né? A ponto de tornar aquele kernel muito mais eficiente. Então, ele é a junção do sistema operacional GNU junto com o kernel, né, muito mais preparado. Ou seja, tanto é que lá naquela aula, se eu não me engano, acho que foi na aula 2, a gente viu, né, que o sistema operacional ele é instalado, ele é implementado em cima de uma camada de hardware, que é a camada física, certo? E logo em cima da camada de hardware, a gente tem o sistema operacional em si. Só que o sistema operacional, ele é dividido, né, em núcleo do kernel e aonde ficam os aplicativos, de fato. E aqui dentro, né, eu vou traçar uma linha aqui, e aqui dentro nós vimos que o sistema operacional, né, e que os usuários, ao utilizarem esse sistema operacional, eles podem manipular tanto o kernel quanto os aplicativos, tanto em modo, deixa eu botar em outra cor aqui, em modo texto, quanto em modo gráfico. Perfeito? Então, veja bem, essa área como sendo a área do usuário e essa área como sendo a área do kernel, ou núcleo do kernel, núcleo do sistema operacional, beleza? Então, questão redondinha, sem problemas, né? Eu vou trazer aqui de forma detalhada justamente para a gente esmiuçar e começar a se acostumar a perder o medo do sistema operacional Linux, de fato, beleza? Então, saiba que as versões do Linux se basearam, de fato, a partir do sistema operacional Unix, né? Como a gente pode ver aqui também, deixa eu botar, ó, lembra aqui na segunda aula que a gente conseguiu ver que esses dois desenvolvedores, tanto Ken Thompson quanto Dennis Ritchie, eles desenvolveram, né, o Unix, e a partir daí foram desenvolvidos, foram criados, foram implementados no mercado, né, no mundo, e se espalhando pelo mundo, diversas distribuições baseadas no Unix. E o Linux não deixa de ser uma versão baseada no projeto Minix, que por consequência foi desenvolvido e baseado no Unix, de fato. Beleza? Então, galera, questão corretíssima. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá. Questão de número... Questão de número 2. O sistema operacional Linux, embora seja amplamente difundido, ou seja, embora ele seja
né, bastante compartilhável, está indisponível para utilização em computadores pessoais, estando seu uso restrito aos computadores de grandes empresas. E aí, o usuário, né, você aí de casa, você está impossibilitado de utilizar um Linux? Claro que não, né, galera? Então a questão ela está errada, né? Obviamente que as grandes empresas, né, ao implementarem os sistemas operacionais dentro de seus servidores, elas utilizam o quê? O sistema operacional Linux. Afinal de contas, ele é muito seguro e amplamente divulgado e amplamente implementado nas empresas. Provavelmente você está assistindo essa aula agora, né, por meio do YouTube e tudo mais, porque em algum momento você tem algum servidor hospedando esse vídeo e que provavelmente é um Linux. Ou seja, você só está conseguindo assistir essa aula porque em algum momento o tráfego do pacote que saiu aí do seu notebook ou do seu celular ou do seu computador de mesa, essa solicitação de acesso a essa videoaula passou com certeza, né, por algum firewall, né, ou algum servidor no meio do caminho que seja o Linux propriamente dito, beleza? Então, questão errada, porque justamente os computadores baseados em cima do sistema operacional Linux, eles não são utilizados apenas em servidores, né, de grandes empresas, mas também para os computadores pessoais. E eu, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Eu aqui em casa, eu utilizo como máquina virtual o próprio Linux. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, só para mostrar para você, o VirtualBox. Não sei se você vai conseguir visualizar, acredito que sim, olha só. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá aparecendo, tá vendo? Aqui eu tenho é interessante a gente saber que no Linux existem diversas distribuições. E uma delas que eu estou utilizando, que eu utilizo, que no caso aqui está desligada, todas as máquinas estão desligadas, é o Ubuntu. Ou seja, eu tenho a versão 20 do Ubuntu, do sistema operacional Linux Ubuntu. Eu tenho também uma outra distribuição que é totalmente diferente do Ubuntu, que é o famoso CentOS. No caso aqui eu tenho a versão 6 do CentOS. E eu tenho uma outra versão também que é o CentOS 8, né? Eu não coloquei aqui a versão, mas é o CentOS 8, ou seja, veja que aqui no computador pessoal daqui de casa, da minha própria casa, eu utilizo Linux, e você aí em casa também pode muito bem utilizar. Acredito que na sua empresa aí que você trabalha, né, se a empresa quiser recortar custos, ela vai utilizar o sistema operacional nos computadores pessoais dos funcionários como sendo o próprio Linux, beleza? Deixa eu voltar aqui. Tranquilo? Então, questão errada porque ele não está indisponível, muito pelo contrário, ele está disponível para utilização em computadores pessoais, na sua casa, na sua empresa, né? Naquele computador do caixa lá do supermercado, entendeu? Então, beleza, questão errada, vamos adiante. Constituem desvantagem do Linux o fato de sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns. E aí, galera, certo ou errado? Bom, essa questão ela está completamente errada, né? Por quê? Bom, vamos lá. Talvez aqui a dúvida, se alguém errou essa questão e tudo mais, talvez a dúvida foi o que a banca ela considera como arquiteturas de hardwares consideradas incomuns. Por exemplo, não é comum que na sua casa, por exemplo, tenha um rack, né, um local, um armário onde contendo vários servidores de grande, né, de grande capacidade de processamento, né, de memória, com um sistema operacional Linux ali. Não é comum que você tenha um servidor dentro de casa. Ou seja, só para... geralmente quem tem servidores dentro de casa é o cara que realmente trabalha com isso, né, e tudo mais, mas eu quero que você entenda que essa arquitetura de hardware consideradas incomuns pode ser considerado os próprios servidores. Não é comum, né, que a gente tenha como computadores pessoais os servidores, né, da IBM, né, e de diversas empresas.
Então, assim, a gente precisa entender que constitui desvantagem do Linux o fato de sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns, ou seja, digamos, servidores? Não, já vimos que em computadores pessoais, o seu computador, o seu notebook aí da sua casa, é possível, né? Ou até mesmo no seu celular, certo? É possível a gente implementar e instalar o sistema operacional Linux, certo? Agora, uma outra dúvida também que você poderia ter é em relação a algumas arquiteturas de hardware. Por exemplo, lembra que o sistema operacional ele está implementado, está instalado em cima de um hardware, de uma camada de hardware, ou seja, a gente tem um hardware aqui, certo? Vou botar aqui, hardware. E logo acima, a gente tem o quê? A gente tem o sistema operacional. Novamente aqui, dividido, onde tem o espaço do kernel e o espaço do usuário. Onde aqui nesse espaço do usuário, eu posso ter os aplicativos instalados, beleza? Ou seja, eu tenho as áreas dos apps, dos aplicativos. E no caso do Linux, eu posso manipular tanto os aplicativos quanto o próprio kernel por meio de texto e por meio da interface gráfica. Agora, todo esse sistema operacional, ele está implementado e instalado, né, em cima de uma arquitetura de hardware, que tanto pode ser arquitetura x86 quanto arquitetura 64. Professor, já foi longe demais. O que significa essas nomenclaturas x86? Ou seja, em arquitetura x86, são aqueles computadores de 32 bits, e de x64 são aquelas arquiteturas de 64 bits. Ou seja, resumindo, sistemas operacionais instalados em hardware com arquitetura x86 de 32 bits são aqueles hardwares que suportam e que reconhecem no máximo 4 GB de memória RAM. Deixa eu colocar aqui, 4 GB de memória RAM. E já os de 64 bits, que eles reconhecem acima, né, de 4 GB de memória RAM. Ou seja, mesmo que você tivesse em dúvida em relação à arquitetura de hardware, se tem algum tipo de hardware que não é suportado que não é suportado o Linux propriamente dito, é só você pensar nos tipos de arquiteturas, seja x86, seja x64. Em ambas essas arquiteturas podem ser instalados as diversas versões e distribuições do Linux, beleza? Então, constitui desvantagem do Linux o fato da sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns? Não, completamente errado. Por quê? As incomuns eu poderia considerar como sendo os servidores. Não é comum que a gente tenha na nossa casa os servidores. Agora, é completamente comum que a gente tenha computadores pessoais, beleza? E é totalmente plausível, né, a gente considerar essa instalação, né, nos computadores pessoais com o Linux, beleza? Questão errada, vamos para a próxima. Questão número 4. Vamos começando a apertar o calo de vocês, beleza? Vamos lá. O kernel do Linux está constantemente em desenvolvimento por uma comunidade de programadores. Perfeito. Até aí, a gente viu lá aquela comunidade Free Software Foundation, lembra, né? Que a gente foi criado na época, deixa eu colocar aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó. Lembra na época lá em 1984, aquele Richard Stallman, né? Ele criou um divisor de águas, né? Estabeleceu um divisor de águas entre software proprietário e entre software livre, onde software livre era aquele software baseado nas 4 liberdades, com um código, né? Com o código do programa aberto, ou seja, a partir desse momento, criou-se essa comunidade Free Software Foundation, certo? Onde diversos desenvolvedores, diversos programadores poderiam executar,
né, estudar, modificar e distribuir esses códigos-fontes para quem eles quisessem, para o mundo inteiro. E aí, com isso, foi se incentivando as diversas distribuições, beleza? A criação, né, de fato, das diversas distribuições. Vamos lá, então, questão número 4. O kernel do Linux está constantemente em desenvolvimento por uma comunidade de programadores, mas para garantir a sua qualidade e integridade, existem os mantenedores do kernel. Como o Linus, ainda deu o exemplo do Linus Torvalds, que analisam e julgam a pertinência das alterações, ou seja, das modificações. Aqui das alterações, ele está querendo falar de um dos pilares das liberdades, da liberdade, né, do software livre, que é a de modificar. Beleza? Ou seja, questão corretíssima, perfeito? Aqui exatamente ele está descrevendo, né, o benefício dessa comunidade ou de qualquer outra comunidade, né, que estabeleça e que mantenha os quatro pilares, né, da liberdade de um software livre, beleza? Aqui, no caso, ele deu um grande exemplo, que era o Linus Torvalds, criando aí, né, o kernel, né, o kernel Linux e tornando o sistema operacional GNU/Linux uma grande realidade e que é utilizada até hoje, beleza? Então, vamos lá, questão número 4, corretíssima. Questão número 5. O sistema operacional Linux não pode ser instalado em máquinas que possuem o sistema operacional OS 2. E aí, galera? Agora apertou. Quem assistiu a primeira aula vai conseguir responder isso aí. Por quê? Os sistemas operacionais OS 2, eles eram instalados em computadores pessoais na época. Lembra lá no contexto histórico? Aqui, ó. Lembra que a gente tinha um CTSS, que era aquele sistema operacional baseado em timesharing, depois veio o Multics e depois veio revolucionando o mercado o Unix, né? Ou seja, as primeiras versões criadas nas universidades eram de código aberto, depois criou-se os sistemas operacionais baseados em Unix, né, com código fechado. Uma delas era o Solaris, muito vendido pela Sun na época, hoje a Oracle, que hoje a dona da Sun é a Oracle, a Sun OS, o AX da própria IBM e o sistema operacional OS 2 baseado no Unix, né, que foi desenvolvido pela própria IBM. Ou seja, esse sistema operacional, deixa eu botar aqui em outra cor, o OS 2 foi desenvolvido na época pela IBM para ser implementados, para ser instalados nos computadores das grandes empresas e também futuramente nos computadores pessoais, beleza? Então, tá vendo que como é uma questão de contexto histórico, que é importante a gente ter em mente, e que, se eu não me engano, foi uma questão da CESP mesmo, né? Aí, ó, da CESP. Claro, questão um pouco antiga, 2011, mas olha como é que, quando ela puxa assunto histórico, se você não estudou esse assunto, você realmente pode cair, e é uma questão que ela não é difícil. Dá para a gente poder responder tranquilamente. Ou seja, o sistema operacional Linux não pode ser instalado em máquinas que possuem o sistema operacional OS 2? Pelo amor de Deus, né? E nós vimos que esses computadores pessoais, ou até mesmo em possíveis servidores, é totalmente plausível, né, entender que é possível instalar o sistema operacional Linux, seja em computadores pessoais, seja em servidores. Beleza? Questão, então, já que no caso aqui a questão ela afirmou que não, né? Então a questão está errada, erradíssima, beleza?